mais uma semana, mais um podcast. E o podcast de hoje está sendo patrocinado pelo EQM, Experiência de Quase Morte. EQM. Meus amigos, eu tive mais uma. Um santo me salvou. Cara, é incrível. É a segunda vez que acontece. A primeira vez que aconteceu, não EQM, né? Não uma experiência de quase morte, mas da primeira vez que aconteceu isso, que aconteceu hoje, que é o seguinte. Aliás, a primeira vez que aconteceu, eu falei, caralho, esse cara é burro, velho. Esse cara quase mata a gente, meu Deus do céu, velho. O cara é burro, nossa, olha o que ele fez, biriri, barará. Falei demais, falei. Até hoje, quer dizer, até a partir de hoje, mais não. Só que na época eu xinguei muito o cara. E o que aconteceu? O pai da minha esposa, ele mora a mais ou menos 100 km daqui. E é comum que ela vá de ônibus pra lá, pra pousar lá, e eu vou buscar ela no outro dia, né? Na maioria das vezes eu levo e trago ela, só que daí a gente passa só o dia e o pai dela gosta que ela fica lá, que ela posa e tudo mais, que acorda no outro dia, faz café. Ele já é um cara velhinho e eu não gosto de pousar lá, né? Entre pousar lá, pensa bem, entre pousar lá na casa dele, que é uma casa de velho, uma casa que dorme cedo, uma casa onde a diversão lá seria jogar um dominó, assistir televisão. Porra, eu não... Sabe? Eu sou um cara que sou da cidade, não tem jeito. Eu gosto de passar minha madrugada jogando, assistindo alguma coisa, ouvindo música. É isso que eu gosto. E se eu for pra lá não vai ter diversão pra mim, não vai ter muito o que eu fazer. Então, beleza. Fui lá buscar ela ontem, né? E, cara, a gente tava vindo e uma das coisas que eu mais odeio na parte de pegar a estrada é ultrapassar, velho. É ultrapassar porque, cara, eu simplesmente, velho, pra falar a verdade, eu até dirijo bem, né? A maioria das vezes que aconteceu, o que aconteceu não foi culpa minha, né? Mas ontem foi culpa minha. Eu fui ultrapassar duas carretas. Um carro tinha acabado de ultrapassar, né? Tinha duas carretas, uma na frente da outra. Mas o que acontece? A carreta ultrapassou e tinha uma distância. Essa distância o carro ficou lá um tempão e depois ultrapassou. Eu falei, cara, ficou o espaço lá no meio, eu vou ultrapassar, né? Vou ultrapassar primeiro uma carreta e depois eu ultrapasso a outra. O que aconteceu foi que quando eu comecei a ultrapassar, esse espaço não tava lá. Eu acho que o cara, ou a carreta da frente diminuiu, ou a carreta de trás acelerou. O fato é, o espaço não tava mais lá. Ou seja, para eu ultrapassar, eu ia ter que ultrapassar as duas. E nisso vinha um carro na frente. O carro, ele daria para eu entrar se tivesse espaço na frente, mas como não tinha espaço, aliás, espaço do lado ali para eu colocar meu carro entre os dois caminhões, como não tinha esse espaço, eu tive que passar e o cara entrou no acostamento para eu poder passar, velho. Porque senão, se ele tivesse ficado na mão dele, eu fiquei na contramão, se ele tivesse ficado na mão dele, a gente ia bater de frente. Eu tava a 110, 120 por hora, porque eu tava ultrapassando a porra de dois caminhões. E o cara botou o carro dele no acostamento e foi o que me livrou de uma tragédia, velho. Cara, muito louco pensar que agora, por exemplo, poderia estar espatifado. Porque 120 km, vamos supor que ele está a 100 km, que é o normal. Batendo de frente, ele ia bater de frente comigo, a pessoa... Eu tava carregando ainda meu irmão, minha mãe e minha esposa. Eu ia morrer. O meu irmão tava atrás de mim. Certeza que ia também. Ou era minha mãe? Era minha mãe que tava atrás de mim. A minha esposa eu não sei. Porque daí ela tava no passageiro, né? Do lado. Mesmo assim, cara, é loucura pensar que agora eu poderia ser carne moída. E é foda. Eu acho que isso me abriu os olhos pra eu não pegar a estrada muito longe. Porque, cara, imagina assim, eu não consigo nem andar 100 km
sem quase causar um acidente, né? Então, imagina eu dirigindo 1000 quilômetros, 800 quilômetros, 500 quilômetros, sei lá. Tem a casa da minha tia que é papo de 6 horas, né? 6 horas de carro. 6 horas? Acho que é 6 ou 12 horas, algo do tipo, na verdade. É no Paraná que ela mora. Então, me assustou bastante. Eu queria pegar mais estrada. Eu acho que eu vou começar a pegar mais estrada e ver, assim, as formas corretas de se dirigir, né, cara? Porque direção defensiva, isso é uma coisa que a gente aprende muito na autoescola e é o que eu esqueci hoje. E, cara, direção defensiva, é isso. Porque se fosse uma carreta, se aquele carro fosse uma carreta, já era. A carreta, ela não ia desviar, eu ia bater de frente. Certeza. Porque carreta, eles não saem. O cara não vai, velho. Se for uma carreta, ele não sai da frente de jeito nenhum. A minha sorte que foi um carro. E a minha sorte que o cara foi muito gente boa. E da primeira vez, o que aconteceu? Foi uma carreta que tentou atravessar. Tipo, eu tava na minha mão, de boa. A carreta começou a ultrapassar, mano. Sei lá que ela tava ultrapassando. Eu sei que tinha uma porrada de carro. Tinha uma fila de carro. E ele começou a ultrapassar o carro, carreta. E eu tive que entrar no acostamento. Eu fiz a mesma coisa que esse outro carro fez, sabe? Então, eu acho que meu estoque de sorte, assim, as pessoas dizem que coisas boas geram coisas boas, né? Quando você faz uma coisa boa, Deus ou a natureza ou qualquer coisa te traz uma coisa boa. E eu acho que essa coisa boa que eu fiz lá atrás com esse cara da carreta, apesar que eu ia morrer também, mas enfim, essa coisa boa que eu fiz lá atrás, eu acho que me gerou uma coisa boa aqui, sabe? E isso é meio que incrível, né? Isso é bem bacana, é aquele negócio de karma, o karma bom. Enfim, é isso. EQM, esse foi o nosso patrocinador. E eu queria falar sobre uma parada, velho, que porque são os jogos, né? Porque esse ano é um ótimo ano para você ser fã de jogos, principalmente os jogos que eu gosto, que são jogos de luta, por exemplo. Cara, esse ano já teve o Street Fighter, né? Street Fighter 6. Apesar de eu não sou muito chegado no Street Fighter, essa é a grande realidade. Eu joguei lá o Street Fighter 2 Alpha, se eu não me engano, numa máquina de fliperama que tinha. Eu lembro que tinha o Dan, tinha o Bison. Mas enfim, eu comprei o Street Fighter 5 uma época atrás. Joguei pouco também, só porque eu gosto de jogo de luta, sei lá, tava na promoção e o meu instinto de compra, né? Tipo, vai, compra agora, porque nunca mais vai ficar tão barato. Fui lá e comprei. Me lasquei por causa disso. Mas me lasquei não, porque o jogo tá lá, jogo de vez em quando, mas não sou muito bom no jogo, essa é a grande realidade. Mas cara, teve Street Fighter 6, Tekken 8, né? O Tekken 8 tá saindo vários trailers aí do jogo, tudo mais. Teve Mortal Kombat 1, cara. Mortal Kombat 1, eu tô quase comprando, cara. Eu tô quase pagando R$400 no jogo. Nunca paguei tudo isso no jogo, mas principalmente depois que saiu um boato aí que o Combat Pack 1 teria Homelander, teria Omni-Man, teria o Peacemaker, né? Três, falta um, Peacemaker, e teria mais alguém lá. Cara, eu achei isso incrível, cara, Homelander, do The Boys, um seriado que eu tô viciadaço, que quando cara, saiu a temporada do The Boys, eu comecei a assistir no mesmo dia, e tava assistindo semana após semana, e o Invencível também, que eu achei, cara, incrível. Tô esperando aí a segunda temporada, que disseram que já tava fazendo e enfim. Então, cara, se isso for verdade, eu pago o preço que for. O preço que for que o jogo tiver no momento, eu vou pegar, cara. Porque, sei lá, não só porque eu sou muito fã de Mortal Kombat, jogo Mortal Kombat aí desde o
Depois do Mortal Kombat 4 veio o Deadly Alliance. Desde o Deadly Alliance eu jogo. Aí Deception, que pra mim é o melhor Mortal Kombat feito até hoje, né? Pra mim, pelo menos. O 1, o 2 e o 3. Quem viveu lá na época dos arcades pode até falar: Mortal Kombat 3 foi muito foda, Mortal Kombat 2 é o melhor de todos os tempos. Mas, cara, a grande realidade é que esses jogos de luta da época dos arcades eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil pegar o jeito. E foda que eu joguei pouco. O que eu mais joguei ali foi o The King of Fighters 2002, porque tinha uma máquina ali no cara, e tem até hoje essa máquina, né? Tinha uma máquina perto da minha escola, que é essa daí que eu falei que tinha Street Fighter Alpha, mas, cara, era muito difícil. Eu nunca zerei Street Fighter Alpha. Aí o The King of Fighters já zerei. Zerei lá na máquina, 3, 4 fichas, pegava lá um trio apelão. Teve outros jogos, eu acho que o próprio Mortal Kombat, teve algum Mortal Kombat que eu joguei e que tinha o Noob Saibot. Eu lembro que dava pra você jogar com ele na máquina. Só que, cara, esses jogos são muito difíceis. O próprio Mortal Kombat 3, que foi o Ultimate, eu só zerei ele no PS2. Isso porque tinha como continuar. Porque senão, cara, no fliperama, cara, você tá louco, você tá maluco. Você tá maluco. Mas enfim, jogos de luta, acho que é isso, né? Só esses três. Esses três são os mais famosos. Aí eu não sei se tem mais, cara. Se tem. O fato é que tem vários jogos. Cara, Cities Skyline 2. Outro jogo muito foda, Cities Skyline. Eu ainda não fiz todas as conquistas dele, mas eu tenho muita vontade de fazer todas as conquistas do Cities Skyline. Porque, cara, é incrível. É incrível. Cities Skyline, porra, muito bom. E agora saiu o 2. Eu acho que já tá sendo vendido, porque eu acabei de ver um cara, não sei se vazou ou algo do tipo, mas o cara tava fazendo um vídeo sobre algumas coisas lá. Talvez ele tenha visto o trailer também, eu não vi trailer nenhum. O fato é que tem, que mais? Quais outros jogos? Enfim, cara, esse ano, 2023, tá sendo muito bom. Saiu o Zelda também, né? O Zelda, sei lá o que. Faz muito tempo que eu não jogo Zelda também, mas é um dos lançamentos do ano aí. Dizem que tá concorrendo ao GOT, Game of the Year. Vamos ver como que vai ser aí no final do ano. E é isso. E um jogo que eu tô jogando muito aí ultimamente, é um jogo velho pra caramba, mas, cara, só ultimamente que eu que eu comprei. Eu tenho ele há muito tempo na lista de desejos da Steam, mas eu nunca comprei. Eu não sei porquê, eu não sei se é porque eu achava que ele era parecido com Dying Light. Não sei se tinha alguma coisa a ver com Dying Light, porque o nome é meio parecido, né? Que é o Dead by Daylight, cara. Dead by Daylight é um colega meu, aquele colega que a gente tava jogando Ark juntos. Ele me mostrou esse Dead by Daylight. E, cara, eu acho que o Dead by Daylight ele chamou minha atenção depois que eu comecei a ver os killers, né? Depois que eu vi que tinha o Pânico, o Ghostface, né, do Pânico. Depois que eu vi que tinha o Leatherface, esses caras de filme, né? Tinha o Michael Myers. Eu falei, caramba, mano, que jogo maneiro. Vou pesquisar. Aí vi que era tipo um pega-pega, tudo mais. E, porra, cara, amei o jogo. Primeira partida que eu joguei de killer, joguei de caçadora. Achei incrível. Vou colocar algum clipe aí ou alguma coisa dessas minhas jogatinas aí. Tô fazendo live de Dead by Daylight pra caramba. E outra coisa, mês que vem, mês de julho, vou pegar férias. Finalmente, cara. Finalmente. Cara, as férias. Tá, eu vou falar das férias, mas o fato é o seguinte. Nessas férias eu vou tentar fazer uma live de 24 horas, velho. 24 horas. Em algum momento eu vou fazer uma live de 24 horas. Outra coisa que eu vou fazer é meter o careca. Vou raspar a cabeça, porque eu tinha prometido que quando eu tirasse férias eu ia ficar careca. Porque eu quero ver como que eu fico, sem cabelo e tudo mais. E vamos ver o que vai virar. Então, sobre as férias. Cara, férias é uma coisa que você tem que tirar pra descansar o psicológico, sabe? Descansar o psicológico. Pra você descansar o corpo,
para você descansar suas forças, essas coisas, tem o descanso semanal, que é o fim de semana, certo? Você descansa ali e tudo mais. Mas o psicológico, a gente precisa tirar férias, cara. E essa porra dessa prefeitura não me dá férias de jeito nenhum, caralho. Porra, não me dá férias. Eu pedi minhas férias em março. Eu vou tirar em julho, porra. E olha que eu não sou de pedir férias. Mas cara, tô indo pra terceira. Acho que eu tenho 3 férias vencidas. Eu tô indo pra 4ª. E acho muito engraçado que empresas, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, você não pode fazer 2 férias. Você não pode, tipo assim, não pode vencer 2 férias. Uma férias, aliás, 1 ano e 11 meses, eles têm que te dar férias. O que eles podem fazer é isso. Eles podem deixar barrigar uma, mas eles não podem barrigar mais que uma. E essa porra dessa prefeitura, às vezes, velho, tem cara aí que tá 5 anos sem tirar férias. Porra, que é isso, cara? Que é isso? É por isso que tem gente que fica louco. Tipo, minha mãe, ela deu esquizofrenia. Tem vários caras aí que saem da prefeitura por causa disso. Porque, porra, prefeitura barriga 5 férias. 10 férias eu ia falar, porra. Aí é muito, né? Mas barriga 5 férias, 6 férias das pessoas. Porra, que isso, cara? Que isso? E o que eu acho foda é isso. A prefeitura tem dinheiro. Tem dinheiro. A prefeitura é um lugar que tem dinheiro. Mas eles não contratam. Eles não contratam. O meu cargo mesmo é um cargo que ficou papo de 4 anos sem contratar, sem fazer concurso, sem fazer nada. Entendeu? E o que acontece? Cara, simplesmente chegou um momento que tava faltando 16 pessoas. Tem lugar que tava ficando sozinho à noite. Tem lugar que tava ficando sozinho. Teve lugar que roubaram, por exemplo, a própria assistência social disse que esses dias aí tava sem vigia lá, sem vigilante. O que aconteceu? Roubaram, entraram lá pra roubar a cesta básica. Porra, é foda, cara. Não dá pra deixar esses lugares sem ninguém. E aí causa esse outro problema das férias. Tipo assim, fica barrigando as férias das pessoas, porque não tem quem cobrir. Se eu tiro férias aqui na época que tava faltando 14 pessoas, o que ia acontecer? Simplesmente ia ficar sozinho. Simplesmente ia ficar sozinho. Porra, cara, eu acho isso incrível. Que uma coisa, que é a prefeitura, no caso, o governo, porra, eles que deveriam dar o exemplo. Eles que deveriam dar o exemplo para as empresas de gestão, de como fazer as coisas, eles acabam fazendo uma porrada de coisa errada. Sabe? Eu fico indignado com isso, velho. Por isso que, cara, por isso que é foda. Politicagem é foda. Você trabalhar com coisa de político, você tem que ter muito saco. Porra, muito saco, velho. Muito saco, porque senão você fica louco, você pega uma metralhadora e metralha todo mundo. Porra, é foda. É foda. Tem muita gente aí que sai da prefeitura porque fica doente. Sai da prefeitura porque fica louco. Pede licença da prefeitura porque começa a ter problema psicológico. E é exatamente por causa disso. Porque não tira porra da férias. E beleza, eu sou vigilante. Mas, mano, tem muito cara aí, porra, lixeiro. Cara que trabalha, sei lá, mecânico. Imagina esses caras, tipo, mecânico mesmo. Mecânico de prefeitura. Véi, o cara trabalha mexendo com peça de ônibus, mexendo com peça de carro, mexendo, porra, trocando óleo, não sei o que lá, é piriri, parará, e pegando peça e se sujando. Imagina um cara desse, velho, que trabalha o dia inteiro. Entendeu? E os caras barrigam 5 férias deles. Não é de ficar puto, velho. Não é de ficar indignado. Porra, pelo amor de Deus, cara. Enfim, voltando para o assunto dos jogos. Tem uma empresa que desde aí da época de que eu comecei a fazer lives aqui no canal do podcast, né, que foram as primeiras lives, estava fazendo teste para ver se o PC ia aguentar, tudo mais. Tem uma empresa chamada Tilas Arts. Essa Tilas Arts é a empresa do Akamanto. O Akamanto, tem aí um vídeo do Akamanto, se você olhar no canal do podcast vai ter lá.
Não, aliás, ele tá não dá pra você assistir só tendo link, né? Mas ele tá numa playlist ali. Então essa Atlas Arts, ela fez o Akamanto, fez o The Convenience Store, fez o The Caregiver, fez o Karaoke Night, alguma coisa assim, fez vários jogos. E os jogos deles são jogos de terror japonês, né? E é uma coisa muito engraçada, porque o que acontece? São dois irmãos, né, essa Atlas Arts. São dois irmãos fazendo jogos. E eu coloquei aqui numa pauta, dia 13 de junho, coloquei dia 13 na pauta, tipo assim, Atlas Arts desleixados com os jogos deles. Por quê? Porque eles estão reusando várias coisas, eles estão deixando de fazer coisa nova. Quer dizer, eles estão sempre fazendo coisas novas, né? Mas estão reusando algumas coisas de jogos antigos. Estão reusando... A maioria são jogos de terror, então eles já reusaram... não é personagem, mas já reusou monstro, já reusou mapa. E eu acho que o último jogo que eu comprei deles, que eu esqueci o nome, é um jogo desse, que eu fiquei indignado, porque, cara, reusou mapa, reusou personagem, reusou monstro, que era do Akamanto, reusou uma porrada de coisa. E eu fiquei triste por isso, porque eu gosto dos jogos deles. Eu acho muito legal os jogos da Atlas Arts. E beleza, eu ia só reclamar, né? Eu ia só reclamar. Mas, cara, agora eu pensando assim, nas últimas semanas, na verdade, na última semana eu fiquei pensando, pô, cara, são dois irmãos, velho. São dois irmãos, dois caras fazendo jogos sozinhos. Beleza, são jogos curtos, mas não tem mais ninguém fazendo jogos desse tipo. Jogos no Japão, sabe? Jogos com coisas do Japão. Por exemplo, tô assistindo agora um anime chamado Akunohana. Esse Akunohana, eu conheço a trilha sonora dele, vai fazer mais de 10 anos. Só que eu nunca assisti o anime, tá ligado? Nunca assisti o anime. Eu conheço a trilha sonora, muito foda, conheço tudo, mas nunca assisti o anime. E agora eu tô assistindo o anime. Então, o anime, você percebe, principalmente eu tô no episódio 3. Nesses episódios que eu assisti, você percebe que o anime, ele tem várias coisas assim japonesas, tipo, mostra a rua, mostra as escolas e tudo mais, que são, cara, são coisas diferentes. Mostra o quarto do rapaz, mostra... E são coisas que eu acho engraçado, sabe? Que eu acho legal. O Bleach, no começo, né, quando a história era só lá na cidade de Karakura, mostrava bastante isso, mostrava a cidade, mostrava bastante a escola do Ichigo, mostrava a quadra da escola, mostrava a casa dele, mostrava, sabe, a rua, o parque. E isso é uma coisa que depois de algumas temporadas, depois que o anime foi pro negócio das almas lá, e depois que foi pro Ruecomundo, acabou que ficou um anime muito fora do real, sabe? Isso que eu quero dizer. Ficou muito fora do real. Os jogos da Atlas Arts é quase a mesma coisa, só que a diferença é que eles mostram a realidade, mostra o metrô como é lá no Japão, mostra... esse do metrô é o The Train, né? Mostra como mostra como são as ruas do Japão, mostra como são as escolas. Tem um lá que é Jinkei-Sei, uma parada assim, que é dentro da escola. Esse jogo é um jogo que era pra ser de terror, mas não dá jumpscare nenhum, não dá dá uma vibe de medo sim, é um terror psicológico, mas não tem nenhum monstro feio. O monstro é até bonitinho, pra falar a verdade. Mas mostra a escola, e eu acho isso bem bacana, sabe? Mostra como que é a cultura deles lá, que é bem diferente daqui do Brasil, por exemplo, que é bem diferente da dos Estados Unidos, por exemplo. E eu queria muito que tivesse mais jogos como... Cara, acho que é Falta o nome do jogo, que é um jogo que se passa numa escola brasileira, tá ligado? Esse Falta tem lá um monstro, aí você tem que coletar as páginas, é bem no estilo Slenderman.
Você tem que coletar as páginas, aí tu tem que ir em cada sala, e tem que pegar uma chave, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é uma escola brasileira, você meio que se identifica, sabe? Eu queria muito que tivesse mais jogos assim, que mostrasse coisas sabe, do Brasil. Só que não tem. Principalmente dessa parte de terror, sabe? Imagina, sei lá, tem lá o The Convenience Store, que é um jogo onde você... É um jogo de terror, só que numa empresa de conveniência, no mercado de conveniência japonês. Imagina um jogo de terror no mercado do Brasil, sabe? Mercado brasileiro. Cara, eu acho que seria bem bacana, mas... sei lá, não tem ninguém fazendo, né? Então... fazer o quê? Eu vou fazer? Já pensou? E quer saber? Eu vou finalizar. Tem uma outra coisa, na verdade, que eu queria falar. Eu até coloquei na pauta aqui. Massagista preso por causa de assédio. Isso daqui é uma coisa que eu não entendi muito bem. E é uma coisa que eu até queria perguntar. Vocês já fizeram massagem? Massagem, só massagem. Vocês já foram numa casa de massagem ou algo do tipo? Porque pra mim, massagem, na minha cabeça, eu acho que é a cabeça de Kummer, né? A cabeça estragada por vários anos de pornografia. Mas eu tinha pra mim que a massagem, ela sempre termina com alguma coisa erótica. Ela sempre termina ali com, entre aspas, o final feliz, né? Eu não sei se pra mulher é a mesma coisa que pra homem, porque... sei lá. Só que o fato é que, porra... eu não sei como que o cara pode ter cometido assédio. Será que ele passou a mão nas partes dela, e aí a mulher ficou brava, e ficou indignada, e denunciou ele por causa disso? Porque realmente, cara... eu não sei como que o cara pode assediar uma mulher... numa massagem, tá ligado? Numa massagem. Ou ele, sei lá, ele ficou com o pau duro na hora da massagem e aí ela ficou brava por causa disso. Que isso daí é uma coisa natural do homem também. Não tem, o cara tá passando a mão numa mulher, tá fazendo uma massagem, por exemplo. Aí ele passa a mão nas costas, passa a mão nos seios, passa a mão na barriga, passa a mão na perna, ali na virilha, tudo mais. O cara não vai se excitar? Eu acho que excita. Às vezes, depois de um tempo, né? Às vezes é só no começo que excita. E depois de um tempo, você percebe ali que é trabalho. E tudo que é trabalho cansa, né? Por exemplo, o cara que faz pizza, ele ama pizza, trabalha numa pizzaria, come uma fatia de pizza todo dia. Depois de um mês, depois de 2 meses, pra ele tanto faz, né? Aquilo ali. Então, tudo que é trabalho, a gente enjoa. Mas eu realmente não consegui entender essa notícia. Um cara assediou a mulher numa massagem. Ele era um massagista e assediou a mulher, no caso. Vai entender, né? E diz que ele já tinha sido preso por essa mesma coisa. Cara, eu não sei como que isso pode acontecer. Essa é a minha realidade. Enfim, mais uma coisa então. Eu coloquei aparelho essa semana. Cara, eu acho que no último podcast eu não tinha falado. Primeiro eu tirei um siso, cara. Nossa senhora, tirei um siso de baixo. Eu já tinha tirado um siso há muito tempo atrás, um de cima. E dessa vez eu tirei o de cima e o de baixo. Cara, a mulher é uma açougueira. Uma açougueira, caralho. Véi, ela fez um buraco na minha boca que vocês não tem noção. E o pior é que ela realmente fez errado. Porque assim, ficou um buraco, isso daí é normal. Beleza, é normal. Mas, cara, eu fiquei papo de mais de uma semana, cara, sentindo dor. Véi, não tava conseguindo comer, não tava conseguindo falar, não tava conseguindo abrir a boca. Não, falar eu tava, porque eu acho que eu até... Não, eu acho que eu não fiz live nessa época. Mas, cara... Não, fiz live sim. Mas eu não tava conseguindo abrir a boca direito. Não tava conseguindo comer direito. E simplesmente tava muito esquisito. Muito esquisito.
Por quê? Na hora que foi tirar, o dente quebrou. O dente quebrou, aí ela foi tirando, e ela desesperou na hora, porque demorou muito mais do que necessário, demorou papo de 15 minutos para tirar um dente. O primeiro, ele saiu, ela chegou a pular. Então nesse segundo dente ela furou minha língua. Aí ficou só um pedacinho do dente. Ela ficava crec. Ah, vou ter que desgastar um osso, tá? Aí ficava. Aí desgastava e tentava tirar. Fazia força. Ela colocava minha mandíbula pra baixo assim. Falava, puta que pariu, cara. Tá que doideira. Aí ela falava assim, segura a mangueirinha aqui pra mim, porque essa dentista é da Pax, então não tem, como é que fala, ela não tem auxiliar de dentista. Eu falava, segura a mangueirinha pra mim, aí beleza. Aí eu via meu sangue subindo assim na mangueirinha, sugando. Falava, puta que pariu, velho. E eu fiquei preocupado porque uns dias antes, eu já tinha visto uma notícia dessa há muito tempo atrás, que alguém tinha morrido por causa de dente do siso. E cara, eu falei assim, meu Deus do céu, é agora que eu vou de base, é agora. Aí enfim, ela tirou quase todo o dente, aí disse que ficou um pedacinho só, e ela não tava conseguindo tirar esse pedacinho de jeito nenhum. Não sei se ele entrava dentro do osso, se entrava dentro de algum buraco, eu sei que ela não conseguia. Aí depois tirou, tal, deu um alívio, fiquei cuspindo sangue o dia todo cuspindo sangue. Falei, nossa, velho, é agora que eu vou de base, só isso, é agora que eu vou de base. Mas aí deu, no primeiro dia parou de sangrar já, tipo, eu tirei o dente de manhã, papo de 8 horas, parou de sangrar depois das 7 da noite, 9 da noite, mais ou menos. Isso depois de colocar gelo, colocar, sabe, bastante coisa. Acho que deu uma cicatrizadinha ali, né? Na veia ou sei lá no que tem ali. E beleza. Aí demorou. Aí comecei a tomar remédio e tudo mais. E o fato é que deu tudo certo, né? Pelo menos nesse dente. Ele ainda tá recuperando. Tanto que se eu coloco a língua, eu sinto ele um pouco. E tem um outro siso. E que tá pior que aquele outro, sabe? Ele tá pior que aquele outro, ele tá deitado. Ele tem umas puta raiz que diz que ele tá perto do nervo. Do sistema nervoso. Não é sistema nervoso, né? Sistema nervoso é do cérebro. Tá perto de alguma coisa. Raiz. Ele tá perto de alguma coisa ali que é uma parada que dá dor. Dá muita dor. Então. Sei lá, esse daí pelo jeito eu vou ter que fazer uma puta cirurgia, vou ter que tirar em algum lugar especializado nisso, porque já foi avisado que vai ser difícil de tirar essa merda, mas vamos ver. Ele não tá doendo, ele não tá incomodando, ele não é um dente que é necessário tirar agora, nem aquele outro era necessário tirar. Ela era só tirar o de cima, mas ela quis tirar o de cima e o de baixo. Beleza, é um dente inútil. É um dente que uma hora ou outra ele vai cariar e vai me lascar. Mas porra, não precisava tirar naquele momento. Mas tudo bem, agora já foi. E agora coloquei o aparelho. Meus dentes, tô sentindo assim eles um pouco doloridos. Eu não sei se isso vai mudar com o tempo, se isso vai... O pessoal fala que é assim mesmo, tem que acostumar, não sei o que lá, mas... Eu sei que eu tô sentindo eles bastante. Eles falaram que é papo de 5 dias depois de colocar. Aliás, 5 dias depois da manutenção, ele vai ficar dolorido, vai ficar não sei o que lá. E caralho, enfim, foda-se. Mais uma semana, mais um podcast patrocinado por EQM, Experiência de Quase Morte. EQM. Mais uma semana. Música, rapaz. Tem um site, já falei sobre esse site, chamado Last FM.
velho, se você não tem conta no Last FM, cara, você tá perdendo tempo. Você tá perdendo tempo. O Last FM é uma plataforma onde você grava as suas atividades musicais. Se você ouvir uma música no Spotify, vai ficar marcado lá. Se você ouvir uma música no Bandcamp, vai ficar marcado lá. Se você ouvir uma música no YouTube, vai ficar marcado lá. E isso é muito interessante para você ter estatísticas sobre as suas músicas, como o seu estilo musical está mudando com o tempo. Por exemplo, eu uso o Last FM desde 2016 ou 2018, uma coisa assim. E é muito engraçado eu ver o meu gosto musical da época como o gosto musical de agora, sabe? E também tem algumas coisas que aconteceram, né? Tipo, uma desilusão amorosa ou algo do tipo. E é muito engraçado você ver como o seu gosto musical estava naquele certo momento. Por exemplo, um momento que eu estava de fossa, um momento que tinha acabado de acontecer uma merda terrível, um momento que, sabe, você tá feliz. E é isso, o site serve para isso, ele te dá várias estatísticas legais. Eu vou colocar o meu link na descrição, o link pro meu Last FM, para vocês verem o que eu tô ouvindo no momento. E nesse tempo que eu não fiz podcast, que faz bastante tempo, eu fui atualizando a minha música predileta, que seria a música que eu colocaria no podcast, tá? Eu fui atualizando, lá tem esse negócio chamado obsessão, que você coloca a música que você está obcecado no momento, e ela dura 7 dias, entendeu? E eu estava obcecado com essas músicas nas últimas semanas, eu fui colocando lá, tá? Então, vamos supor que você goste aí das músicas que eu coloco no final, lá tem as músicas que eu teria colocado. E eu vou colocar essa hoje, cara, que ela fez muito sentido nesses últimos dias, porque aconteceu uma parada aí que eu não fico muito confortável de falar, porque pode me trazer uma merda, né? Não é crime nenhum, não cometi crime nenhum, não fiz nada de errado, mas é uma coisa que eu falaria, cara, se eu tivesse um podcast em inglês. E eu tô pensando muito nisso, em fazer um podcast em inglês para falar coisas que eu não falaria em português, sabe? Coisas que, por exemplo, não quero que parentes saiba, não quero que pessoas próximas a mim saiba, né? Apesar que aí era só eles fazer uma aula de inglês que eles iam começar a entender, eles iam começar a ver meus segredos, mas é uma ideia, é uma coisa que, enfim. O fato é que essa música ela fez muito sentido essa semana. É uma música que eu tenho curtido no Spotify desde 2019, chamada Miss, de um cara chamado Alex D. Miss, faz sentido, Miss. Não é Miss de errou, ou de falta, é Miss de M-I-S, né? E na época eu achava que sei lá, significava uma coisa, mas isso acontece muito, de eu ouvir a letra da música depois e ver que ela faz um sentido, sabe, melhor. E eu ouvi, cara, é uma música linda. Alex D, muito bravo. Vou explorar mais a discografia dele. Ele tem muito de Elliott Smith, sabe, na música dele. É um cara que usa piano, usa violão, usa muito bem a voz. E nessa música você percebe uma influência do Elliott Smith. E é isso. Mais uma semana, mais um podcast. Meus amigos, estou fazendo o que eu posso. Tô gostando de fazer assim de vez em quando, né? Eu tinha outra coisa aqui pra falar de um cara chamado Jacob. Jacob Whirlpool Killer. Jacob matador de redemoinhos. Jacob matador de redemoinhos, que é um cara que faleceu matando um redemoinho de mar, né? Mas eu esqueci que eu ia falar dele. Talvez na próxima semana. Nas próximas semanas, mês que vem, um dia eu falo sobre isso, meus amigos.
mais uma semana, mais um podcast. That's Alex Podcast. Fiquem